Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro. Veja agora os destaques de hoje. Um jovem é suspeito de abusar de pelo menos 5 crianças no Vale do Rio Pardo, uma delas a própria irmã. Por que crimes de violência sexual estão cada vez mais comuns? O caso Rafael tem novo capítulo. Primeira audiência acontece com o depoimento do pai do menino. Outras 2 testemunhas também serão ouvidas. A mãe segue sendo acusada pelo crime. O que pode mudar? O setor de eventos começa o retorno aos poucos. Mas as consequências estão longe de ter fim no que diz respeito a aluguéis. 70% dos empresários não receberam valor algum durante a pandemia. Qual a solução? Que clarão foi este? Teve meteoro super iluminado nesta madrugada. A noite virou dia na Serra Gaúcha. E o que o tempo nos reserva para outubro? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E em seguida aqui do SBT Rio Grande, é claro, tem muito, mas muito esporte com a nossa dupla, o Glauco Pazza e o Jeremias Werneck. Afinal, ontem teve um jogão de bola entre o River Plate e o São Paulo. E também, depois do intervalo, nós vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que está acontecendo neste momento. Portanto, nós temos muitos assuntos. Logo em seguida, é um rápido intervalo. Fique aí, porque a gente vai ali e já volta. Até já. Muito bem, 11 horas e 43 minutos. Fique agora com um recado da FAB da EVT Assessoria. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou o carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Muito bem, chegou a hora da gente falar um pouquinho de esporte, porque ontem teve uma rodada importante na Libertadores, né? Com a partida do River Plate e o São Paulo. E a gente vai até a redação conversar com ele, com o Glauco Pazza, porque agora não se fala em outro assunto, que é o Grenal no final de semana, não é mesmo, Glauco? Como que está a dupla Grenal para esta partida? Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Pois é, semana de Grenal, imagina o que vai se falar. Grenal, logicamente, né? E ainda mais nesse momento, né? É isso que eu ia dizer, ainda mais nesse momento. Tenso. O Inter precisando e muito vencer um Grenal, o Eduardo Cudê que o diga, e o Grêmio lá tentando manter a hegemonia nos clássicos aqui no Rio Grande do Sul, né? 10 Grenais que o Grêmio não sabe o que é perder e quer manter, logicamente. Então, tudo a partir de agora é Grenal, ou quase tudo, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque neste momento, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, acontece o sorteio da Copa do Brasil. Sim, tem mais Copa do Brasil. Se os times estão reclamando de cansaço, André, preparem-se, porque tem Copa do Brasil, sim senhor. Lembrando que a dupla Grenal entra, né, nessas fases aí mais adiantadas, até porque está disputando a Libertadores, enfim, há um acúmulo de jogos. E já está definido que tem confronto gaúcho na Copa do Brasil, Opa. Juventude e Grêmio, tá? A gente vai falar mais sobre isso depois, porque ainda tem que sair o adversário do Internacional. O sorteio está acontecendo neste momento, eu só adiantei, já levei um pito aqui, não adianta muita coisa, tá bom? Vamos lá. Depois a gente fala mais sobre Copa do Brasil, tá? Agora, voltando à Libertadores, uma boa e uma má notícia. São Paulo fora, é a má notícia. A boa notícia é que foi um baita jogo, com um baita adversário. O River Plate da Argentina é realmente um time daqueles de tirar o chapéu, vem fazendo um trabalho, o Gallardo, o técnico, já há um bom tempo, muito interessante no River Plate e é um candidato, sem dúvida nenhuma. E aí o São Paulo foi até a Argentina tentar reverter uma situação que já era ruim, não conseguiu, perdeu por 2-1 e está fora, então, o São Paulo da Libertadores da América. Agora fica aquela confusão lá, sai técnico, não sai, enfim. Mas não é só o São Paulo que a gente vai mostrar aqui, tá? Tem muitos gols da rodada da Libertadores. Nós temos 9 jogos para mostrar os gols. E lembrando que vem aí Grenal.
Você, torcedor, escalaria quem para a zaga do Grêmio e do Internacional, hein? Lembrando que no Grêmio o Paulo Miranda está à disposição, mas tem o Rodrigues, que vem muito bem, fez gol inclusive, né? E como que vai ser a escalação do Internacional? Porque sempre é muito polêmica, né? E no Inter? Os torcedores estão reclamando muito do Cudê. Uma das coisas é uma insistência, né? Na escalação. Mas não, daqui a pouco a gente coincidência ou não, na zaga também uma baita dúvida. O Zé Gabriel tá suspenso, né? E aí? E aí o seguinte, ó, Moledão permanece, porque afinal de contas ele é um cara que se destacou muito. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto aí. Até já, obrigado, Glauco. E olha só, preste atenção, mesmo neste momento aqui de estabilidade da pandemia ou de começando assim uma redução, muita gente ainda não conseguiu voltar ao trabalho, isto é certo. E o setor de eventos é um dos mais atingidos. Isto provoca uma reação em cadeia porque, sem funcionar, não há como pagar, por exemplo, os aluguéis dos prédios. E aí, como é que fica? Qual a solução? A gente te mostra no balcão do SBT-RS. Serafim e a família tinham 3 casas de festas. A pandemia interrompeu o negócio que ainda não pôde voltar a abrir. 2 espaços ele foi obrigado a fechar e a matriz está com os dias contados. Ele já vendeu 2 carros para pagar as contas, mas não foi suficiente. As dívidas só com aluguel somam quase R$60 mil. Existem entraves burocráticos e hoje a maioria está com o CNPJ e o CPF inadimplentes. Como é que vão conseguir empréstimo? Com a chegada da pandemia, o número de locações diminuiu 31% no Rio Grande do Sul. Além disso, 73% dos empresários do setor tiveram problemas para receber o dinheiro dos aluguéis comerciais. A pesquisa foi realizada pelo Secov, entidade que representa o mercado imobiliário gaúcho. A gente sempre orientou no início da pandemia de que os acordos vão acontecer, é natural e que o proprietário tem que ter essa sensibilidade e o inquilino também. Por exemplo, se daqui a pouco o negócio ou a atividade do inquilino não sofreu nenhuma restrição, não tem por que ele pedir um desconto. Agora, aqueles que realmente tiveram, tem que levar isso ao locador para que esse negócio se mantenha. Este advogado, especialista em gestão de crise e protetor de empresários, explica que durante a pandemia foi aprovado um projeto de lei emergencial para proteger os inquilinos de ação de despejo. Porém, ele só vale até 30 de outubro. Apenas nesse período vão estar efetivamente sob a proteção da legislação de emergência. É muito pouco, é insuficiente. Nesta imobiliária, 80% dos contratos são de aluguéis. Para combater a crise, a empresa aumentou o parcelamento e investiu na negociação para evitar rompimentos de contratos. Observamos que ficou abaixo do que a gente projetava, embora tenha aumentado. Praticamente dobrou a inadimplência. Já esta empresária precisou renegociar 90% dos contratos da imobiliária para evitar prejuízo. Nós temos que cada vez mais ter empatia, humildade, estar mais próxima dos clientes, dos inquilinos, dos proprietários, fazer a união dos interesses dos dois. Serafim espera vivenciar essa lição a tempo de recuperar o que construiu. O nosso setor está em calamidade. 7 meses sem faturamento? Quem é que aguenta isso? Ninguém aguenta. É compreensível, sim. Bom, a primeira orientação é falar com a imobiliária. Em caso de dúvida, o Sindicato da Habitação também pode ajudar. A entidade possui um setor jurídico que atende locadores, inquilinos e administradores que precisem, né, de orientação referente à locação. O telefone do Secov, anote aí, é o 51 32 31 3700. A gente repete, 32 21 3700. Tá aí o telefone na tela para vocês. E aí o que acontece? O que é muito importante, antes de mais nada, é o diálogo. É um momento que todo mundo precisa, né, ajudar um ao outro. Então, nesse momento de negociar pagamentos, né, aluguéis, procure o diálogo. Sempre é o mais indicado em todas as situações. 11h51. Você vai ver ainda hoje, atenção, é exclusivo. Tem novidades nos casos de abuso sexual aqui em Canoas, gente.
Aquele homem que oferecia doces para meninos, lembram? Nós mostramos essa história aqui, pois ele foi indiciado por exploração infantil. Ele abusava de crianças que pediam dinheiro em sinaleiras. Daqui a pouco nós trazemos outras informações a respeito deste caso. Eu acho que esse homem ele chegou a ser solto, né? Chegou a ser solto, mas aí depois ele foi novamente preso. Em seguida a gente traz a atualização com a Lu Coman, que está acompanhando esse caso aí. E olha só, mistérios da meia-noite. Não é verdade, Estael Cias? Coisas estranhas têm acontecido nos céus do Rio Grande do Sul. E olha só, gente, chegou a assustar, e claro, assustou em muitos moradores de cidades do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Isto foi por volta de 1 da madrugada, este clarão no céu, este fenômeno que simplesmente transformou a noite em dia. O colega Guilherme Fadanelli, lá de Caxias do Sul, presenciou este fenômeno. E vai conversar com a gente ao vivo. Tá tudo bem contigo, Fadanelli, hein? Levou um susto grande, hein? Tudo certo, hein, André? Mas olha, vou te dizer que deu um susto. Recebeste um banho de luz. Foi um clarão do nada, André. E aí eu tava no meu quarto e, de repente, eu vi aquele clarão na janela. E aí eu até pensei, deve ser fogos de artifício, mas depois não teve estouro. O fenômeno ali, né, foi de cima para baixo, ou seja, não é fogos de artifício, mas assim, eu não ouvi nenhum estrondo. Teve gente aqui em Caxias que disse que ouviu. Então, é um mistério, mas que daqui a pouco, André, a gente vai tentar esclarecer, e claro, com a ajuda da nossa colega Estael Cias, né? Ah, verdade. Nós tivemos em junho, Estael, um fenômeno parecido agora, né? Foi. Só que esse foi de uma intensidade maior, inclusive a gente nem chama de meteoro no caso, né? É um bólido. E aí a gente acompanha essa imagem que foi feita através do observatório ali em Taquara e pelo menos com este tamanho, com esse volume aí, Estael, tinha acontecido já aqui no estado, não nos últimos anos, é muito raro acontecer. Eu confesso que ali nos anos de 2010 eu observei um, mas pelo menos aí nos últimos 4 anos, certamente não teve um com essa dimensão toda. Agora, recebeste um banho de luz. Aliás, todos nós recebemos um banho de luz, mas daqui a pouco a gente volta a conversar. Tá certo? Esse é o Guilherme Fadanelli. Gente, essa imagem aí foi da madrugada. É impressionante como iluminou. E vejam a trajetória que foi para quem é admirador desses mistérios, desses fenômenos na natureza e que teve a oportunidade de ver ao vivo, ficou encantado. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar a respeito desse fenômeno, porque agora nós vamos falar de um assunto muito sério. A polícia concluiu o inquérito da morte do motorista de aplicativo que morreu há 1 ano. Este caso nós mostramos há poucos dias aqui no SBT Rio Grande, lembram? Esse caso que aconteceu na Serra. E agora a gente vai conversar ao vivo com a Luciane Coman, que tem mais informações a respeito, né, do que tem de novidade deste caso, não é, Lu? Oi, Lu, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, nós mostramos este caso, né, agora na terça-feira. E hoje, então, a gente tem essa notícia de que o inquérito aí, com mais de 1000 páginas, foi concluído. 4 pessoas, André, foram indiciadas pela polícia, entre elas a ex-namorada, então, do Matheus Pereira de Campos, de 33 anos. Ou seja, ela seria a mandante do crime. A polícia tem convicção de que o Matheus foi vítima de uma grande emboscada. Para quem não lembra dessa história, eu vou recapitular, então, todo esse crime, como é que aconteceu. No dia 28 de setembro do ano passado, o Matheus Pereira de Campos, né, que era motorista de aplicativo, ele foi até a casa da ex-namorada, em Caxias, por volta das 4 horas da manhã, porque ela tinha pedido que ele fosse com ela à vacaria para fazer algumas alterações, mudanças no escritório de advocacia dela. Tá? Esse foi o último momento em que ele foi visto. Depois, ali durante a viagem, uma câmera de segurança ainda flagrou quando ele desceu numa lancheria para comprar água. Segundo a polícia, durante este trajeto, foi quando os outros comparsas, os outros executores, abordaram o veículo e aí mataram o Matheus com um tiro na cabeça. Ele ainda teve as mãos parcialmente amarradas e depois eles ocultaram, enterraram o corpo, né, próximo a uma estrada ali perto da BR-116, entre Campestre da Serra e Vacaria. Na época, André,
A ex-namorada dele, que é advogada, disse uma versão muito contraditória à polícia. Disse que durante a viagem ela passou mal e pediu que ele levasse ela de volta para casa e que ela teria chegado ali por volta das 6 horas da manhã e que ele teria recebido um pedido de corrida pelo aplicativo e aí saído, né, enfim, e nunca mais teria sido visto. Só que uma câmera de segurança do condomínio flagrou essa ex-namorada dele chegando em casa às 7h20 da manhã, desembarcando de um Vectra. Segundo a polícia, este Vectra, ele foi muito importante nas investigações. Então, segundo a polícia, os executores estavam dentro deste Vectra e este Vectra depois ele foi localizado, abandonado, queimado no interior de São Marcos em janeiro deste ano. Voltando lá para o ano passado, o corpo do Matheus só foi encontrado 2 semanas após o desaparecimento, a 120 metros de onde o carro dele foi encontrado em chamas. Bom, a polícia, então, indiciou 4 pessoas, né, por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e ainda por meio cruel, além de ocultação de cadáver. E sim, eles devem ir a júri popular, caso a justiça, então, aceite esta denúncia, né? O delegado disse que vai encaminhar esse inquérito amanhã, André, para a justiça e junto 2 pedidos de prisão da ex-namorada e de um dos executores, porque os outros 2 já estão presos lá em Vacaria por outros delitos. Vamos ver o que o delegado Anderson de Lima falou a respeito, então, da conclusão desse inquérito. 4 indiciados, uma pessoa das relações da vítima Matheus e 3 indivíduos que, a nosso ver, aí foram contratados para cometer o crime. Se trata de uma emboscada, de um crime que foi planejado ardilosamente e posto em execução, e a vítima, talvez por confiar na pessoa e suas relações, foi facilmente levada ao local do crime. Pois é, né? Em relação ao motivo, André, isso ainda segue sendo um certo mistério. Bom, ela era muito problemática, até porque os 4 indiciados, negaram tudo, só que as versões sempre muito contraditórias, totalmente inverídicas. E como o irmão dele falou em entrevista, né, para o SBT agora nessa semana, ela era extremamente ciumenta, problemática, bebia muito. Tanto é que ele tinha uma certa pena e mesmo após o fim da relação ele continuava ajudando ela. Infelizmente embarcou nessa viagem sem volta, né, Meu André? Deus, que tristeza. Bom, Lu, daqui a pouco a gente vai conversar também. Deixa eu aproveitar e colocar o Lucas Abate com a gente para conversar. Nós temos, agora vamos falar sobre questão envolvendo abuso de crianças. Com a Lu, a gente vai falar daqui a pouco, né, Lu, a respeito do que aconteceu aqui em Canoas, da prisão de um homem, que nós mostramos o caso desse homem, que ele abusava de crianças que estavam nas sinaleiras. Inclusive, é um caso que ele chegou a ser preso, ele estava preso, aí ele foi solto, depois foi preso novamente. Nós chegamos a comentar isso, que era muito preocupante, porque não se sabia o histórico dessa pessoa. E tem novidades nesse caso também, né, Lu? Sim, André, na verdade a gente acompanhou vários casos, né, de abuso sexual, principalmente em Canoas. A gente teve vários casos que a gente acompanhou e a gente tem a conclusão de 2 inquéritos aí que tiveram uma grande repercussão aqui no estado. O estuprador em série lá de Canoas e aquele caso da babá que foi flagrada pela mãe da criança. Também tem esse caso enquanto aí. ela cometia abusos sexuais, gravava um vídeo e enviava para o namorado, o amante. A gente tem, inclusive, André, algumas informações e imagens exclusivas sobre esse caso. Pois nós vamos sobre Canoas, tá? Porque nós temos 3 assuntos relacionados a abuso de crianças e adolescentes. 2 casos em Canoas e um caso em seguida que a gente vai conversar com o Lucas Abate, que é lá em Venâncio Aires. Um absurdo de um jovem de 21 anos, em seguida a gente traz esse assunto aí. Então, daqui a pouco, com a Lu, a gente vai tratar desses 2 casos, que é a babá. Nós mostramos aqui também, né, Lu? De uma babá que, com a ajuda, ou a pedido, ou junto com um namorado, estava fazendo vídeos de uma menina e que foi flagrada pela mãe da menina, né, Lu?
Exatamente, ela foi flagrada lá no início de setembro pela mãe da bebê, uma bebê de 10 meses de idade, né? Estava gravando e enviando vídeos pornográficos dessa bebê para o amante dela, um homem de 52 anos, e os dois foram indiciados por estupro de vulnerável e também por produção e armazenamento de material de pornografia infantil. Os dois inquéritos estão sendo encaminhados hoje, André, ao judiciário, tanto os indiciamentos e toda a conclusão dessa longa investigação. Inclusive, a grande novidade, né, é que a polícia conseguiu apreender e reunir novos materiais que embasassem todo esse indiciamento, né, do casal, desses dois que na verdade eram amantes, cada um era casado, mas eles tinham uma relação aberta. Essa gravação que a mãe viu essa senhora fazendo, essa moça fazendo, foi a pontinha de um iceberg. Mas daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Lu, continua com a gente, porque a gente vai conversar com o Lucas Abate, porque o morador de Venâncio Aires, um jovem, 21 anos. Venâncio Aires, aqui no Vale do Rio Pardo, ele está sendo investigado, acreditem, por abusar sexualmente de pelo menos 5 crianças. 5 crianças, o que se sabe, né? E as vítimas quem são? São familiares deste abusador, entre 6 e 11 anos de idade. Lucas Abate traz detalhes para a gente deste caso aí. Lucas. Pois, André, sempre complicado, né, a gente falar de abuso sexual de crianças e como a gente fala, quando a gente fala, normalmente é violência dentro de casa. O abusador, pai, padrasto, irmão, normalmente a maioria dos casos esse criminoso está dentro de casa e é alguém de confiança da família. E não foi diferente em Venâncio Aires. Esse abusador, investigado por estuprar 5 crianças entre 6 e 11 anos de idade, se aproveitava da confiança da família e quando ficava sozinho com essas crianças, cometia o abuso. A gente conversou um pouco mais cedo com o delegado Vinícius Assunção, que está investigando esse caso, e ele disse que esses abusos foram descobertos a partir da denúncia de uma criança que falou para a mãe e que então procurou a polícia. Vamos ouvir o delegado. Os abusos foram descobertos a partir de uma denúncia da vítima de 11 anos. Ela revelou à sua mãe que ela havia se relacionado sexualmente com esse rapaz, né? E a partir daí o seio familiar tomou conhecimento e as crianças começaram a revelar também, outras crianças revelaram também para os seus responsáveis que o suspeito também havia molestado sexualmente outras crianças de diversas formas. E essas vítimas, todas elas têm um laço parental, né, tratando-se de primos, né, algumas entre si, né, o que facilitava, nesse caso, a atuação do suspeito. Lucas, ele, inclusive, uma das crianças era uma irmã adotiva, né? Não era irmã de sangue, mas era irmã adotiva. Criação. Irmã de criação. Ele 21 anos. E agora, há quanto tempo que isto vem acontecendo, hein, Lucas? Porque essas 5 primas, elas são diversos irmãos, né? Diversos primos que ele teve relação, não é uma família só, são várias famílias, e as mães começaram a observar uma mudança no comportamento dessas crianças, né? E por isso, André, que é tão importante, a polícia sempre diz, os especialistas alertam, que é importante que os pais consigam ter essa abertura com os filhos, para eles poderem conseguirem perceber que tem alguma situação errada. E a percepção de uma mãe que conseguiu falar com a filha, conseguiu ajudar outras 4 crianças que não conseguiram e que provavelmente, né, se não fosse denúncia, poderiam ficar sendo abusadas por mais tempo. Então, eu até lembro aquele caso recente que a gente trouxe da criança que escreveu uma carta para a mãe, a delegada Geise Lauri, que acompanhou o caso, ela disse que aquela criança ela tinha uma abertura tão grande com os pais que ela teve a confiança de, no exato momento que o homem saiu da casa, já contou, eles já conseguiram resolver rapidamente. Então, por isso que é tão importante que se faça essas denúncias para os pais, as crianças consigam conversar com os pais, professores, colegas, enfim,
mas que consigam levar essa denúncia adiante para que algo seja feito. Foi aquela criança que mandou uma carta, inclusive, para a delegacia, dizendo que os heróis dela, né, a partir daquele momento, seriam justamente a delegada, os profissionais da delegacia de polícia. Eu chamo o Glauco Pazza para conversar com a gente também sobre esse caso, agora 12:05, para quem está chegando. Estamos falando de um caso horroroso, o mínimo que pode se dizer, a gente não tem palavras, né, para dizer, é um garoto de 21 anos que está sendo investigado, ele não está preso, mas há todas as evidências, de acordo com o próprio delegado, de que abusava de 5 meninas. Entre elas, 4 eram primas e uma era uma irmã. E não se sabe desde quando isso acontecia, mas se reforça aqui a necessidade de diálogo e de aproximação entre pais e filhos, porque, como dissemos e reforçamos, mais da metade, cerca de 70% de crimes envolvendo crianças, começam dentro da própria casa. E André, olha, eu vou te dizer uma coisa, em se tratando de ser dentro da família, isso destrói, entre aspas, né, uma família, porque afinal de contas, ele se aproveitou daquilo que a gente estava falando antes, o Lucas frisou bem, confiança, algo que alguém estranho demora muito tempo, tem que conquistar junto às crianças. Não, ele de repente já tinha tudo isso, até pela convivência. Agora, 21 anos, né, que você falou, André. 21, é jovem, tá? Mas tem responsabilidade dos seus atos e tem que ser responsabilizado por tudo que ele fez, sim. Olha aí a cartinha que a menina mandou para a delegada Geisa, né? Ali, ó, delegada, obrigada para prender, você conseguiu prender, né? Conseguiu prender, querida, ela é muito uma menininha e, enfim, tá... Inocente, ó, né? Você mandou prender e eu nunca vou esquecer, amor. A menininha, ainda mal escrevendo, manifestou. Você é minha super policial, tá ali também. Está ali também o que ela escreveu para delegar. Então, vejam, uma coisa assim, ó, a criança, ela manifesta de diversas maneiras que está sendo abusada. Isso é muito importante os pais, pessoas próximas, né, de crianças, saberem quais são essas manifestações. Começa a ficar mais quieta, começa a ter alguns sinais sexuais, né, algumas variações, evidências que chamam a atenção da pessoa. Ela fica mais calada, fica com medo, fica com atitudes como se diminuísse a sua própria idade. Às vezes mais violenta também, né? Às vezes, exatamente. Então, principalmente é a mudança de comportamento, né? A mudança de comportamento que os pais precisam ficar atentos. Lucas? E a atenção, André, tem que ser maior agora. Não estamos tendo aula. A gente já trouxe várias vezes dados que a principal porta de entrada de violência, seja qualquer tipo de violência contra a criança, acaba sendo a escola, o professor que percebe uma situação diferente, aciona o conselho tutelar. Então, o alerta dentro de casa e também no entorno tem que ser ainda maior neste momento, já que essa importante porta de entrada de denúncia de violência está fechada neste momento com as aulas. Só mais uma informação, André, sobre esse caso de Venâncio Aires, esse jovem de 21 anos, a polícia já pediu a prisão preventiva dele, mas está aguardando uma resposta da justiça. Portanto, ele é investigado nesse momento, mas ainda não pode ser considerado foragido porque não teve prisão decretada. Pois é, e daqui a pouco, né, Lucas? Glauco, a gente vai falar sobre aqueles casos em Canoas. Casos em Canoas que nós já tínhamos mostrado e tiveram um avanço de um homem na sinaleira que, né, ludibriava as crianças, os meninos, oferecia balas e depois levava, sabe para onde? Para aquele mato, como você está vendo aí na imagem. Nós vamos trazer atualizações sobre este caso. E uma outra história chocante também, envolvendo criança e adolescente lá em Canoas, né, envolvendo uma criança, um bebê, de uma senhora que viu uma cuidadora de uma criança abusando da sua filha, gravando imagens. Gravando com um telefone. E para quê? Por que ela fazia isso? A pedido, em parceria com um namorado. Mas isso é apenas a pontinha de um iceberg. E daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desses dois casos também em Canoas, na região metropolitana. Falando em violência, Lucas, continua com a gente, estamos com saudade tua. O Lucas, nós aqui no SBT, em meio à pandemia, por orientação dos próprios protocolos, nós fazemos um rodízio, né? Os nossos colegas fazem um rodízio. Então, o Lucas Abate, esse é o período dele ficar em casa, se resguardando, trabalhando de casa. Estamos também com saudade de ti. Fica aqui com a gente para falar de um outro tipo de violência. Não é mesmo, Glauco? Atenção, porque chegou há pouco essa imagem de um carro que colidiu com uma moto em Lajeado, no Vale do Taquari, foi agora de manhã. Nossa, meu Deus, que batida, Glauco.
E é um flagrante bem no centro da cidade de Lajeado. O motociclista tentou fazer uma conversão, mas acabou se chocando com o carro que vinha na mesma via. O SAMU foi acionado, a princípio só houve ferimentos leves. Deu para ver, inclusive, que a batida aí, né? Pela imagem a gente tem essa noção que os lateral, carros, os veículos não vinham em grande velocidade. Enfim, aconteceu na Benjamin Constante com a Olavo Bilac. Para quem não conhece, isso fica bem lá no centro da cidade de Lajeado, que geralmente tem bastante movimento. E aí fica o alerta para todo o cuidado no trânsito, principalmente envolvendo motocicletas. Muitas vezes você não vê e o motociclista, prudência, pelo amor de Deus. Neste caso aí, menos mal, prejuízos materiais. Flagrante reforçando de agora pela manhã lá em Lajeado, André. Tiveram muita sorte, os dois, né? Tanto, porque o motorista, não me parece que o motorista do carro, aqui, vamos olhar de novo a imagem ali. Ele estava em linha reta, né? A conversão foi mal feita, né? Me parece que não há dúvida, né? Não, quem usa moto e usa o capacete, eu não sei porque eu não ando de moto, eu não piloto, e colocar o capacete, para quem tem claustrofobia, não é algo muito bom. Mas o uso do capacete não é muito simples de tu andar com ele. Eu não sei se o Lucas é motoqueiro, hein, Lucas? Eu sou, André, mas é questão de costume, tá? É o mesmo que diziam do cinto. Porque eu fico muito preso, me sufoca. Não tem essa história. Um pouquinho de uso e já acostuma. Não, tem que usar, isso é certo. Mas para quem quer pilotar uma moto, não adianta, tem que usar o capacete. Diga, Lucas. Não, eu já usei capacete, não sei pilotar moto, mas já usei capacete e quando tu coloca fica difícil até de caminhar, parece que tu perde um pouco a Fica pesado, né? Mas agora, olhando essa imagem, parece, eu dirijo o carro, daí eu sei mais ou menos o carro até... Eu consigo, pelo que eu vejo ali do motorista, parece que a moto também estava naquele ponto cego, né? Que fica um pouco mais para a direita, podia estar na coluna, carro, né? mais traseira, que muitas vezes o motorista, se olhar em qualquer um dos retrovisores, tanto os de fora, o retrovisor que tem interno, não enxerga esse motociclista. Então parece que ele veio daquele ponto cego. Mas nesse caso não dá a impressão que foi o ciclista que atropelou o carro? Sim, porque exatamente. O carro estava em linha reta ali. Exatamente. E o ciclista que se perdeu ali, mas enfim, que bom que deu tudo certo. Mas sempre vale a atenção, principalmente. A gente vai estar num dia de chuva, né? Estael Cias está chovendo, a gente vai ter chuva, vai parar, vai ter sol, vai ter calor, vai ter tudo. Daqui a pouco a Estael explica e é sempre bom o motorista ter cuidado e atenção. Um abraço, Lucas Abate, obrigado pelas informações. E atenção, a primeira audiência do caso Rafael será hoje. Lembram do caso Rafael? Lá do menino, lá da cidade de Planalto, no norte do estado. Nós acompanhamos todas, né, o andamento, todas as versões da mãe do menino. E agora, então, portanto, hoje vai ter a primeira audiência e o Glauco tem os detalhes, né, Glauco? Pois é, o pai do menino será o primeiro a depor. Rodrigo Vinks vai ser ouvido numa videoconferência na cidade de Bento Gonçalves, que é onde ele mora, né? Já o Delair Souza, que é ex-namorado da mãe do Rafael, aliás, ela é acusada de ter praticado o crime, pois este ex-namorado ele vai ser ouvido presencialmente junto com a professora do menino Rafael, a Maristela Stan. Ambos vão ser ouvidos no Fórum de Planalto. Ainda no mês de outubro, André, outras 13 pessoas vão ser ouvidas. Alexandra Dolgokenski, que era a mãe da vítima, né, que confessou, inclusive, ter matado o menino, ela vai ser interrogada novamente no dia 22 deste mês. Lembrando que ela está presa numa penitenciária aqui em Guaíba, na Grande Porto Alegre. E nós temos a manifestação, André, do pai do menino, né? O pai do menino Rafael, que é o Rodrigo, que vai falar, como eu disse antes, em videoconferência, já que ele mora em Bento Gonçalves. Vamos ouvir. Espero que ela seja presa por esse crime covarde que ela fez com meu filho, que ela não saia da cadeia, que ela permaneça pelo menos uns 40 anos fechada. E a revolta do pai ainda, lembrando que esse caso aí teve várias nuances, está tendo ainda, né? Inclusive várias versões, pedidos para que ela saísse da penitenciária lá em Guaíba. Esse pedido foi negado, mas este caso ainda não está completamente solucionado, André. Essas versões aí, isso não fazendo, né, juízo, nem crítica, nem julgando, nem nada. É importante a gente trazer aqui. Já foram pelo menos 4, 5 versões. E a última versão, inclusive, e nós mostramos aqui, numa carta que ela escreveu na prisão para o filho mais velho, dizendo que, inclusive acusando o pai do menino, né? O pai
Esse que foi nós uma das agora, versões. o Rodrigo, exatamente. Aí ela dizendo que agora não é. Primeiro ela assumiu, né? E depois ela voltou assumiu atrás. que deu medicamento? Olha, se a gente começar todas as versões, a gente fica aqui 10 minutos falando. Mas, enfim, agora começa o processo, então, né? Enfim, começam a ser ouvidas as testemunhas para ver o que a gente consegue compreender melhor disso tudo. Desse menino que, infelizmente, morreu, teria tomado remédio para dormir e foi enforcado. Agora, a pessoa que recolheu esse menino, que pegou esta criança, que fora a perícia, que teve contato com ele, disse que é inacreditável que uma mãe possa ter feito o que ela foi capaz de fazer com o menino. É claro que agora começa toda... para a polícia foi ela, né? Estamos falando aqui o que sustenta a polícia. Agora, o que ela foi feito com esta criança, né? É algo que... Lembrando, né, André? E ela está sendo acusada, inclusive, de fraude processual, além de homicídio doloso, a questão da ocultação do cadáver. Olha aí a imagem, foi Glauco. encontrado A na imagem casa ao lado, né? explica exatamente o que tu estás falando. Né? O que significa essa fraude processual? Quer dizer, então, o que ela fez lá naquela noite, aquela reprodução simulada dos fatos, aquilo não foi verdadeiro? Quando, em tese, teria que ser a verdade. Né? E isso é um juramento que se faz, né, perante a polícia, perante a justiça, enfim, no momento que vai se fazer uma reprodução. Quer dizer, foi toda uma mobilização de policiais para a cidade, né? Juramentado. Quer dizer, agora a justiça vai ter que começar a colocar as coisas em ordem, porque são tantas versões e, com todo respeito, né, a gente conversou inclusive com o advogado desta moça, né? Da Alexandra. A Alexandra, e ele, na função dele, de defesa, obviamente, mas foram muitas versões que ela trouxe para a defesa, inclusive, que vai ter um grande trabalho aí pela frente. Certo? Certo. Voltamos então e vamos continuar acompanhando, Glauco Paz, o caso do menino Rafael. Até daqui a pouco, 12:06, e olha só, em seguida, fraudes no auxílio emergencial. E parece que estão com os dias contados, viu? Tem uma operação da Polícia Federal que vai aumentar, né, as ações de fiscalização. Daqui a pouco a gente vai saber mais como vai funcionar esta operação, porque tem muita gente reclamando. Tem muita gente reclamando que está com não só do auxílio, mas o saque emergencial do Fundo de Garantia. A gente mostrou o caso aqui, foi ontem, né? O caso de um saque que foi realizado na conta de uma pessoa e ela não sabe explicar como que isso aconteceu, e daqui a pouco a gente traz as informações. E atenção, porque a Polícia Civil colocou na cadeia um grupo de assaltantes que estava incomodando muita gente aqui em Canoas, na região metropolitana. Aliás, várias operações em Canoas nos últimos tempos aí eram grupos que infernizavam e continuam infernizando os moradores da cidade. Eles responsáveis por uma série de assassinatos, Glauco. Pois é, uma organização criminosa. A gente está vendo aí imagens de uma das ações e, após 7 meses de investigações, a polícia deflagrou a operação contra crimes patrimoniais na região metropolitana. Os crimes de roubo a veículos, a pedestres e estabelecimentos nos bairros Niterói e Nossa Senhora das Graças. Os suspeitos, André, cometeram cerca de 12 roubos à mão armada e são suspeitos pelo menos de 60 outros eventos criminosos que estão sendo apurados. Foram cumpridos 8 mandados de prisão e de busca e apreensão, não apenas em Canoas, mas também em Novo Hamburgo, Alvorada e Porto Alegre. Olha, o curioso, digamos assim, de toda essa história é que um dos criminosos, ao ser abordado pela polícia, tentou reagir atirando um vaso de planta no policial. Foi uma coisa totalmente... O que é o desespero, inusitada, né? Exatamente. Mas esta organização criminosa, que vem apavorando a população ali de Canoas, estava, como a gente viu, espalhada em mais outras cidades da região metropolitana. E a gente pode ouvir agora a delegada Miriam Tomé, que fala sobre esta importante operação. Operação Capere significa prender os ladrões. Esses indivíduos foram reconhecidos por 12 vítimas. Foram apreendidos os celulares desses indivíduos, foram feitas buscas por armas de fogo, porque a maioria deles utilizava armas de fogo para perpetrar o crime, mas não foram encontrados na sua residência. E também foi apreendido um pé de maconha na residência de um deles, que inclusive eles jogaram o vaso de maconha na cabeça dos policiais ao tentar fugir. Olha,
Quem não tem faca, quem não tem revólver, quem não tem taco de madeira... Aí o vaso. Atira o vaso de maconha. O vaso, um vasinho, né? Um vasinho, que coisa, mas o que era o desespero. E ainda por cima... Se não estava suspeito ali de tráfico, entrou junto, né? Porque o cara joga e é indo de maconha. Né? Não, mas ele vai dizer que é para decoração. Isso aí é uma planta que estava no canto da sala, tinha um abajur. Sim. E era bonito aquele ambiente ali. E aí veio um passarinho com uma sementinha tão bonitinho. O passarinho saiu louquinho. O passarinho veio, tinha só terra e largou uma sementinha ali e de repente... Sim, e o Papai Noel agora já está chegando também. Mas assim, tem coisas que elas se explicam assim, e aí vai dizer o quê? Né? Alguém pode dizer o seguinte, mas é crime de pouca expressão. Não, senhor. Isso aí é o seguinte, isso aí desencadeia uma série de crimes, tá? Porque isso aí envolve organizações criminosas que jogam alto, isso é apenas um braço. Então, onde a polícia começa a puxar, é aquela história do fio, né, André, que a gente fala tanto, começa a puxar, meu amigo, sai coisa que, olha, é difícil até de acreditar. É que nem quando a gente começa a tricotar, né? Quando a gente começa a conversar, eu e o André aqui, tem hora que tem que parar. Mas ali não dá. Me falar em conversar, agora vamos falar de esporte para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E chegando com a gente o nosso outro irmão, Jeremias Werneck. Bem-vindo, Jeremias, também trabalhando essa semana em home office. Bom, olha só, tem baixa importante no elenco do Internacional. Lateral direito, Saravia, não joga mais pelo clube. Eu já tive essa lesão que ele teve, não jogando futebol. Mas é uma lesão bastante grave. Vamos tricotar, então. Vamos lá, vamos começar. Falou em tricotar, vamos tricotar. A agulha e o novelo aí para Acontece o Jeremias. Seguinte, Jeremias, o Saravia está emprestado ao Inter, né? Pelo Porto. Na verdade, o Inter pode até renovar e tal. Isso não significa exatamente que ele vá deixar totalmente de jogar pelo clube, porque ele pode renovar esse empréstimo. Mas, no momento, o que se tem é que ele está fora da temporada. Ligamento cruzado. É um desfalque importante, porque começou muito criticado, mas hoje ele é titular, Jeremias. E quem é que joga na lateral ele? Pois é, Glauco, André, todo mundo que está com a gente, ruim com pior sem. Eu não diria que é assim. Não, eu não diria, porque eu entendo que o Saravia vinha bem, viu? Ele evoluiu bastante, talvez por adaptação. O que importa é que o Inter tem mais um problema, né, Glauco e André? É a mesmíssima lesão que o Paulo Guerreiro teve. No mesmo joelho, mesmo ligamento. É muito azar, que cara. Fase, hein? Pô, mas também tem que se benzer o Internacional. Olha, né? Aí, a gente vê a imagem aí do Saravia no hospital, onde ele foi fazer o exame, né? Glauco, Jeremias, o Saravia, ele tá, pelo contrato, ele deveria fazer o tratamento lá em Portugal, né? Pelo acordo. Não Como é que ficou essa questão? Não necessariamente, até porque, comprovadamente, os departamentos médicos e dos clubes aqui no Brasil são considerados dos melhores no mundo. A medicina esportiva no Brasil, ela é muito avançada. É claro que isso vai ter agora uma conversa, eu não sei exatamente qual é a intervenção que vai ser feita ali, o Internacional não anunciou oficialmente, mas é possível sim. Tem jogadores, inclusive, que estão na Europa, André, e que vêm para cá se tratar, muitas vezes. O Moledo, por exemplo, se recuperou no Internacional. Sim, mas é só uma questão formal que ela precisa ser acertada, né? Sem dúvida. Também não sei o quanto que pode se esperar e fazer uma viagem com um joelho assim comprometido. Não, e aqui ele está mais perto da Argentina, né? Que é a casa dele, enfim. Agora, do outro lado, o Rodrigues, vamos falar do zagueiro do Grêmio, que pode ser opção aí para o Grenal. Lembrando sempre, temos Grenal logo ali, no sábado, depois da manhã, Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Tem o Rodrigues, que fez gol no último jogo, quer dizer, é um cara que teve por sair, agora está valorizado. Também já é chamado de Tonhão. Eu não sei direito essa história do Tonhão, o Jeremias me ajuda aí. O fato é o seguinte, Rodrigues é zagueiro artilheiro, mas por que Tonhão, Jeremias? O Tonhão, rapaz, ele é lá do interior do Rio Grande do Norte, viu, André e Glauco? Lá do Agreste. E ele começou como centroavante. E aí, como centroavante, ele era Rodrigues. Aí ele virou zagueiro e disseram assim, mas não dá pra ser assim. Aí botaram o nome de zagueiro, Tonhão. Aí o Grêmio foi lá e contratou, ele disse, não, mas isso não é nome de um zagueiro pra jogar no Grêmio. Aí o Grêmio foi lá e deu um canetaço, rapaz, e trocou o nome do Tonhão. Mas assim, não. Tem agora isso. é Rodrigues.
Tem isso, né? Já teve goleiro no Inter chamado Maizena, e depois tentaram mudar para Burilli. Enfim, acontece. É mundo do futebol, histórias que a gente ficaria tricotando um dia inteiro. E aí, eu quero saber do Jeremias, o PP. O PP tem o assédio do Porto, mas este é apenas um. O PP vem sendo um grande destaque do Grêmio. Só que a direção do Grêmio parece que diz o seguinte, ó, não, PP não sai daqui. É isso, Jeremias? É isso. A informação que eu tenho, que vários outros colegas da imprensa têm, é que o Grêmio recebeu uma proposta de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais pelo PP. Meu Deus, é muito dinheiro. O problema é que quem faz essa proposta quer levar o PP agora. E eu disse, não, pera um pouquinho, o dinheiro é muito bom, mas a gente já vendeu o Cebolinha, né? Se vender o PP, o Glauco vai dizer que acabou o time. Esses jornalistas aí, essa imprensa aí, ó. Isso me faz lembrar um ex-colega meu que dizia, para aí. Não é assim, tá? Mas o PP não sai e o Cavani não vem? Qual é a novidade que nós temos em relação ao Cavani? Bom, o que nós temos aí nas redes sociais é o torcedor já dizendo, a gente tinha esperança, não vem. O presidente Romildo Bolzan andou dando uma entrevista, e eu posso dizer aqui para o nosso colega de imprensa, o Wagner Martins, onde ele diz o seguinte, que o procurador, o empresário, já teria comunicado que o Cavani deve ficar na Europa. É isso? Eu não sei se pode ter uma reviravolta ainda, mas a princípio, Cavani fica na Europa, Jeremias. O presidente do Grêmio disse isso ao Wagner. O presidente também disse dias atrás que não ia contratar o Thiago Neves e contratou. Que não ia renovar com o Ferreira e renovou. A moral da história, Glauco, André e a todo mundo que está com a gente, tem que esperar o dia 5, que é quando fecha a janela de inscrições na Liga dos Campeões. Dia 5, quem joga a Liga dos Campeões pode inscrever. Um jogador do quilate do Cavani tem que jogar essa competição. Se ele não for inscrito, ele vai ter que procurar um outro clube, ou lá na Europa ou aqui na América do Sul. O Grêmio está dizendo isso, o que me dizem as minhas fontes no Grêmio, como uma vacina, sabe? O Grêmio está se prevenindo da perda do Cavani. E vacina é importante, viu? Como nunca. Agora, já pensou Cavani na tela do SBT? Bom, vamos lá. A realidade é o que está acontecendo agora, nesse momento. Rodada da Libertadores, a gente tem gols dos brasileiros para mostrar aqui, porque é o seguinte, ó, começamos pela Argentina, onde o River recebeu o São Paulo e os paulistas se deram mal. Estão fora da competição, o River ganhou por 2-1. O River é um baita do time, essa que é a verdade, tá? E o São Paulo está eliminado, o River, consequentemente, não só está classificado, como é candidatíssimo. Vamos falar de outro brasileiro aí, que é o time do nosso chefe aqui, o Danilo, estava tão alegre que hoje eu achei que nem vinha trabalhar, viu? Porque o Palmeiras goleou o Bolívar e não só goleou, como se classificou, enfim, fez um monte de gol, que é coisa que não é tão natural assim, goleou por 5-0 o Bolívar. Então o Palmeiras está garantido na próxima fase. Deixa eu ouvir o que é, Lili? Copa do Brasil. Tá. Então, depois de mostrar aí os gols do Palmeiras na goleada sobre o Bolívar, o Palmeiras classificado também é candidato, vamos deixar claro, tá? É candidato sim ao título, tem um grande time e um grande grupo. E agora vamos falar então em Copa do Brasil, porque a gente comentou lá no início, né? O sorteio aconteceu há pouco na sede da CBF no Rio de Janeiro. Tem duelo doméstico, Grêmio-Juventude, Juventude-Grêmio. E o Internacional enfrenta o Atlético Goianiense. Estes são os cruzamentos, tá? Datas dos jogos, mandos de campo, enfim, isso ainda não foi definido. Vai ser definido posteriormente. Mas estes são os confrontos, então. Vai ter duelo gaúcho, tá aí, ó, na tela. Grêmio, Juventude e Inter e Atlético Goianiense. Aí os outros confrontos para baixo ali. Olha, Fortaleza e São Paulo, hein? Jogo de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Santos e Ceará. Meu Deus. Flamengo e Atlético Paranaense. Porque estamos naquelas fases mais adiantadas da Copa do Brasil, com adversários mais qualificados. É isso, eu quero deixar aqui um grande abraço ao Jeremias Werneck e eu continuo com o seu André Rato, pode ser? Pode ser sim, a gente vai falar agora, sabe de quê, Jeremias? Fraudes.
Mas não estou falando de futebol, não. A gente está falando do auxílio emergencial, porque a Polícia Federal anunciou, atenção, a Polícia Federal anunciou que vai aumentar as ações de combate a fraudes no auxílio emergencial. E é para a Polícia Federal que a gente vai direto. A Lu Coleman está lá e nos traz detalhes sobre essas operações, não é mesmo, Lu? Pois é, André, só que no Rio Grande do Sul, viu, são 172 casos que estão em investigação aqui na Polícia Federal. São pessoas que acabaram sacando o auxílio emergencial de forma totalmente irregular, não se enquadravam nos grupos, né, do auxílio emergencial, como desempregados, trabalhadores informais. Muito pelo contrário, muitos aí, André, eram empresários, eram servidores públicos, pessoas que tinham renda, tinham bens, tinham posses e aí acabaram sacando então esse auxílio emergencial. Aqui do meu lado está o delegado Alessandro Maciel Lopes, que é da Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Boa tarde, delegado. Eu queria que o senhor explicasse como é que surgiram essas investigações, ou seja, as pessoas vinham até aqui fazer a denúncia, tanto de pessoas beneficiários que não estavam enquadrados, né, nos grupos para o saque do auxílio emergencial e também pessoas que tiveram o auxílio emergencial retirado por terceiros, né? Boa tarde. Boa tarde, Luciane. Sim, exatamente, né? Nós recebemos diversas denúncias, informações, inclusive de outros órgãos e instituições, né? A Polícia Federal está trabalhando conjuntamente com o Ministério Público Federal, com o CGU, com o TCU, com outras instituições para evitar o cometimento desse crime e reprimir a realização, a prática desse crime. Então a gente tem basicamente dois tipos, né? Tem mais de um tipo, na verdade, mas dois são os principais, que é o que a gente está focando esta semana aqui no Rio Grande do Sul inteiro, que é a fraude no saque. Essa fraude pode ser tanto por uma informação prestada, uma informação falsa prestada por um indivíduo, por alguém que quer obter esse auxílio emergencial, sendo que essa pessoa não tem direito a recebê-lo, mas ela não se enquadra naquela situação, mas ela omite alguma informação e obtém esse auxílio. Como também eventuais fraudes que são praticadas por organizações criminosas, por grupos que cometem crimes por rede de computadores, por engenharia social, que furtam informações, senhas, e com isso eles fazem a solicitação, a obtenção e o saque do auxílio de forma indevidamente, sem que às vezes nem a própria pessoa saiba que aquele dinheiro está sendo sacado em nome dela. Entre os investigados que sacaram de forma irregular, que não tinham direito ao auxílio emergencial, delegado, o que vocês identificaram? Ou seja, diferentes profissionais aí que acabaram sacando esse dinheiro de forma totalmente irregular, né? Exatamente. A gente tem profissionais aí, ou seja, profissionais que trabalham, que estão trabalhando, que pelo seu perfil profissional não se enquadram dentro das situações de saque, de necessitar sacar aquele auxílio emergencial, ele foi lá e fez. Então são empresários, são advogados, são servidores públicos, são pessoas que elas têm uma condição social e profissional que está fora daquilo que a lei pretende em fornecer esse benefício. Então essas pessoas que sacaram esses valores, elas estão sendo objeto de apuração, de verificação e estão sujeitas a responder um processo penal por isso. Delegado, o André tem uma pergunta para o senhor. Oi, delegado. Boa tarde. Obrigado por conversar com a gente e principalmente por esse trabalho excelente aí da Polícia Federal. A repercussão que já tem também aqui no governo do estado é que o governo do Rio Grande do Sul anuncia que pode demitir servidores que receberam auxílio emergencial de forma irregular. Inclusive, são cerca de 3.500 servidores gaúchos e 1/3 destes já não estão mais na ativa, ou seja, aposentados, com toda a segurança de recebimento. Gente que recebe 12 mil por mês indo lá. Não teve salário reduzido. Não teve salário reduzido. Então, assim, essa atitude da polícia, ela chama a atenção por um problema bastante sério. O que o senhor orienta, por exemplo, as pessoas que pegaram indevidamente esse recurso ou se enganaram, seja lá o que for, elas ainda podem devolver esse valor, delegado? Boa tarde, André. Sim, a gente tem aí a prática de um crime que às vezes isoladamente a pessoa pode achar que não é muito, está levando uma vantagem, mas na verdade isso aí é porque está retirando
dinheiro que podem ser dirigidas justamente numa situação que a gente tem essa de pandemia e de crise que a gente vive em razão disso aí, né? Então, por isso, essa preocupação. A pergunta é, a pessoa pode devolver o dinheiro e isso, de alguma maneira, pode beneficiar ela? Sim, de certa maneira, sim. Existe já no portal do Ministério da Cidadania um endereço próprio dizendo como a pessoa devolve, né? Para que ela possa restituir isso aí, se eventualmente, né, equivocadamente ou de alguma forma se arrependeu, ela faça a devolução desse dinheiro. Pode ser informação, com certeza. Né, uma série de razões aí, mas que se ela tá ouvindo e, opa, eu acho que é melhor eu devolver. E eu acho que é um bom caminho, né? Até porque ela responde um crime, né, delegado? Exatamente. Em tese, né, ela já praticou o crime ao solicitar esse auxílio, aí ela fez a solicitação e quando ela recebeu esse dinheiro, consumou o crime. Então a gente já tem uma conduta criminosa. Parte dessas pessoas já se adiantaram, devolveram o dinheiro. Como que nós estamos trabalhando? Nosso foco é, num primeiro momento, porque existe uma base de dados em que está tudo sendo analisado. Num primeiro momento as investigações avançam em relação às pessoas que não fizeram a devolução do dinheiro. Delegado. Então, obviamente que se houver essa devolução, ela pode obter futuramente uma benesse judicial, enfim, pode haver alguma possibilidade e que, obviamente, o tratamento seja diferenciado daquele que sacou fraudulentamente, sabe que sacou, teve a oportunidade de devolver e não fez, né? Delegado, uma pergunta do Glauco Paza para o senhor. Delegado, boa tarde. Uma pergunta em relação à operação propriamente dita, a forma de proceder da polícia em relação à internet. Por quê? Porque são fraudes que as pessoas vão lá na internet, fazem o requerimento, enfim. A polícia teve que se adequar, porque isso tem que investigar, tem que rastrear para saber como que as pessoas, de que IP saiu, de quem é o autor daquilo lá. Como é que está sendo o trabalho de vocês neste meio digital, virtual? Isso é muito em relação às quadrilhas, né, especializadas nesse tipo de crime. Aí a gente parte para o outro grupo, ou seja, não são aqueles que retiraram de má fé, mas aqueles que tiraram o dinheiro de outras pessoas, ou seja, que fizeram propositalmente e retiraram o auxílio emergencial de outras pessoas utilizando os dados daquela pessoa, né, delegado? Exatamente. Aí a gente passa já para um outro tipo de crime, para um outro tipo de... Aqui a gente não tem mais uma conduta individual, mas a gente tem, na maioria das vezes, uma organização criminosa, e aí, então, esses casos estão sendo tratados de uma outra forma. Eles estão sendo tratados de maneira unificada, em Brasília, numa base em que são feitas análises e utilizados mecanismos de análise e inteligência para cruzamento dessas informações, identificação dessas pessoas e apuração para desmantelamento do grupo criminoso. Por quê? Porque não dá para apurar esse tipo de crime de maneira isolada. Eu não posso pegar aqui em Porto Alegre o Alessandro, que ele sofreu essa fraude, e investigar daí para frente. É mais difícil. Então a gente busca a localização, o vínculo entre essas informações, identificação do modus operandi e aí então andamento das investigações no sentido de desmantelar a organização criminosa, que aí é a prática do delito num outro estágio. Hein, Lu? Eu acho que é importante também o delegado chamar a atenção porque o auxílio emergencial deixou de beneficiar 5 milhões de pessoas, muitas porque... Foi pego agora a declaração de imposto de renda, a última entregue, e foi feito cruzamento de dados. Eu acho que isso as pessoas elas não se dão conta do quanto que o próprio governo, Dataprev, né, com dados de Polícia Federal, esses cruzamentos são cada vez mais rápidos e cada vez é mais rápido de se descobrir uma fraude, ou um crime, ou um erro, seja o que for, né? Esses cruzamentos eles estão muito agilizados. E também, né, André, a gente tem que lembrar que, além do cruzamento de dados, que acaba facilitando a investigação por parte da polícia, há também uma exposição das pessoas, dos seus dados pessoais na internet, que também facilitam a vida dos criminosos, né, delegado? Ou seja, o senhor que trabalha nesse combate ao crime organizado sabe muito bem que os criminosos que utilizam como plataforma a internet, eles têm ali um terreno fértil para praticar os seus crimes, né? Exatamente, né? Hoje a internet, ela é
ela é um campo fértil de obtenção de informações, né? Então a gente acaba se expondo, às vezes, na internet, né, com informações que essas informações, ainda que isoladamente elas não são suficientes para a prática de alguma fraude, elas podem ser o início para alguma ação de engenharia social, né? Os caras às vezes fazem ligações. Quantas pessoas a gente conhece que são pessoas esclarecidas e que caíram num golpe pelo telefone, que o sujeito estava pedindo dinheiro para fazer uma transferência pelo WhatsApp? Por quê? Porque elas sabem como abordar a pessoa, pega um momento de fragilidade e a pessoa cai. Ou é um link que clica também, enfim. Quando ela tem essas informações pessoais, ela tem uma possibilidade muito maior de angariar mais informações. Diga, André. Só para a gente encerrar, e até quem está em casa acompanhando que teve o seu dinheiro roubado, né? Sofreu uma fraude, um roubo, isso é um roubo. Se o delegado pode dar algum contato, delegado, que vocês estão recebendo, né, denúncias, ou isso, como é que está sendo encaminhado? Pessoas que quiserem colaborar com a investigação podem fazer de que maneira? Ou seja, qual a orientação, né, para quem teve daqui a pouco seu dinheiro sacado de forma irregular ou que entrou lá no aplicativo no Caixa Tem e viu que outra pessoa acabou retirando o seu dinheiro? Como eu disse, a gente trabalha em parceria com várias instituições, né? Acabei não citando, né? A gente vai citar os nomes e às vezes acaba esquecendo. Não citei a Caixa Econômica Federal, que é uma importante parceira. Então, se eventualmente alguém sofreu algum saque, comunica imediatamente a Caixa Federal. A Caixa Federal, ela analisa essas informações, são intercambiadas com a Polícia Federal, então pode comunicar a Caixa, dizer que aquele saque foi indevido, vai ter um tratamento interno e a gente recebe essa comunicação. Tá certo. Perfeito, então muito obrigada pela entrevista. Mais alguma dúvida aí no estúdio? Não, a gente agradece muito o trabalho da Polícia Federal, o que nos honra sempre, a nossa Polícia Federal, né? Principalmente na defesa do cidadão. Tá aí, obrigado mais uma vez pelo excelente trabalho e pela entrevista ao senhor delegado. Obrigado, Lu. Muito bem. Bom, para quem está chegando agora, 12h41, atenção, olha aqui. Glauco. Oi, Glauco. Eu levantei o olho, falou Presta atenção. Olha o que aconteceu por volta da uma da madrugada. Tudo escuro, muita gente dormindo. Olha que espetáculo, isso é um bólido. Digamos assim, uma mega de uma estrela cadente, né? É o cometa uma Harley. Bola de fogo. Hã? O cometa Harley, lembra dele? Se eu lembro. Meu primeiro voo de avião foi um voo falcatrua, depois eu fui descobrir, né? Para ver o cometa Harley. Não é Harley. É Harley. Harley. Não, é que eu sempre brincava, né? Sobrenome né? A brincadeirinha do Glauco. Harley. O cometa Halley. E foi em 86 que o cometa Halley passou, teve voos, né? As companhias aéreas, empresas de turismo, para ver o... Eu queria, na verdade, era andar de avião mais do que ver o cometa, porque já tinham me dito que o cometa ia ser difícil de enxergar, mas fizemos o voo, todo mundo que viu, não viu absolutamente nada. Bom, mas foi lá em 86, agora, quem não viu, esperou o cometa, porque olha o que teve em 86 de divulgação do tal do cometa, Virou um evento, né? Virou evento, virou propaganda em até mochila, tinha foto do cometa Halley, um baita de um marketing, ninguém viu nada. Agora, essa noite, sem marketing nenhum, de repente, essa luz toda, o nosso colega, o Fadanelli, de Caxias do Sul, levou um susto, tá dormindo, veio aquele clarão, um banho de luz, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Muito bem, olha só, agora eu tenho um recado importante para todos vocês. O inverno está indo embora, na verdade, e a primavera chegou. Mas sabe o que não muda nunca? A importância da sua saúde e da saúde da sua família. E pode ter certeza que o plano de saúde da IBCM, ele é pensado para você, servidor público, municipal e estadual. Por apenas R$ 170,03 por pessoa, você tem acesso a diversas especialidades médicas, além de terapias e odontologia. Tudo sem coparticipação. Além disso, o valor não muda de acordo com a idade. A IBCM entende como nenhuma outra a sua realidade. Amigo, servidor, e pensa em cada detalhe para cuidar da sua saúde da melhor forma. Por isso, ligue agora para o telefone 51 32 30 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na sua tela. Eu tenho certeza, mas tenho certeza que o pessoal está te esperando e vai te atender com toda a atenção. Não tenho dúvida disso. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, olha só. 12h44. Fantasiados de heróis. Um casal de Canoas era, na verdade, vilão. A nossa equipe teve acesso exclusivo, tá?
Há um caderno, é muito grave o que a gente vai mostrar agora, é muito grave. Há um caderno onde uma babá, ela conta como passou a ter desejos sexuais envolvendo crianças. O abuso foi flagrado pela mãe de um bebê. Os detalhes na tela a gente conta agora. Branca de Neve e Wolverine. A princesa e o herói da ficção, aqui, eram o disfarce de vilões da vida real. A babá Franciele Stegues Lopes, de 32 anos, e Abreu Fernando da Silva, de 52, foram presos no início de setembro. Eles foram indiciados por estupro de vulnerável, além de produção e armazenamento de material pornográfico infantil. A mulher gravou vídeos de uma bebê de 10 meses sofrendo abusos sexuais. A mãe da criança flagrou o momento em que Franciele enviava as imagens ao companheiro. Quando eu cheguei na porta do quarto, minha filha estava com as perninhas abertas e ela estava fazendo um vídeo da minha filha. A polícia concluiu que a babá era manipulada pelo amante. O SBT teve acesso exclusivo a um caderno de Franciele. No texto redigido à mão, a babá conta que sofreu uma tentativa de estupro aos 6 anos. Se reprimiu por um tempo até aflorar a sua sexualidade. Ela escreve que aos 31 anos conheceu André, como chama Abreu. Juntos, eles descobriram os mesmos desejos eróticos. Ela diz que aos poucos, ele foi a aconselhando para se libertar de tudo que aprendia. E a conclusão da polícia foi de que esse vídeo produzido é uma obra comum, isto é, uma obra de 2 pessoas, não foi uma iniciativa da babá dela, mas sim algo que ela foi estimulada por ele a produzir. A polícia também concluiu o inquérito do homem preso em agosto por estuprar pelo menos 7 crianças que vendiam doces em um semáforo aqui de Canoas. Após a veiculação da reportagem, os investigadores identificaram novas vítimas. Jones da Silva Faria, de 55 anos, era conhecido como Tio Véio e cometia os abusos em um matagal. Em alguns casos, a polícia afirma que ele teria levado mais meninos para assistir à relação sexual. Desde mãe, faz 1 mês e pouco, tem um senhor indo na sinaleira dando dinheiro para nós pra gente ir pro mato com ele. E ele dava em torno de 40 a 100 reais pra nós ir pro mato pra ele fazer sexo oral na gente. Depois da prisão, outras 3 crianças denunciaram o estuprador. Uma delas relatou ter sido vítima do homem há 2 anos. Foi mostrada uma foto, né? Apenas a foto, sem nome, sem nada. E nesse momento o menino pegou e como que deu um salto. Ele disse, este é o tio velho, era este que me levou para o mato. Né? Nisso nós tivemos a certeza que se tratava da 10ª vítima. Jones foi indiciado por exploração sexual infantil e estupro de vulnerável. Os 2 inquéritos foram encaminhados ao judiciário nesta quinta-feira. Uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, chamar o Glauco Paz aqui para conversar com a gente. Glauco, a gente chama a atenção assim, é um assunto muito delicado. Um assunto muito delicado. Para a gente conversar, não há dúvida disso. Agora, é um assunto que, infelizmente, muitos pais, por ser delicado, não conseguem ter acesso aos seus filhos, por exemplo. Então, por isso que nós, né, a gente que somos de fato uma TV de família, essas informações que a gente traz, qual é o nosso objetivo? Para verem como que as coisas elas funcionam. Esse caderno que a Lu Coman conseguiu com exclusividade, a gente consegue através, né, desta atitude da colega Lu, que conseguiu pegar esse caderno e separar algumas frases, porque grande parte não é nem publicável, ela começa a dar detalhes de coisas. Então, para você ver como que funciona a cabeça, olha ali, ó, para me libertar, eu aos poucos fui me aconselhando. Ele, aos poucos, né, o namorado, foi me aconselhando e ajudando a criar meios para me liberar de tudo. Me desculpe, não é assim que tu vai te liberar desse teu problema, que se enfrentou na adolescência e outro problema. Não se justifica cometendo um crime, as coisas não são assim. Né? Então, a gente está trazendo este assunto que ele é muito delicado, mas é uma maneira da gente proteger as nossas crianças, proteger as nossas famílias, porque a criança é próximo de casa, né? Pode ser dentro, pode ser próximo. As crianças são vítimas de pessoas que estão ali para proteger e não estão protegendo, Glauco. E não tem idade. A gente viu no caso do garoto de 21 anos e agora de uma pessoa de mais de 50 anos.
Agora, são vários aspectos que relação doentia desse casal, né? Nossa. E como você bem frisou, André, sofreu uma violência na infância, que tem que ser averiguado, na verdade. Não se sabe exatamente se é mesmo, tá? Bom, essa mente fértil pode criar? Não sei. Não justifica a função da polícia. Não justifica. E isso lança luz também sobre um outro aspecto. Crianças que sofrem abuso têm que ter um acompanhamento psicológico, André. Não, e olha, mas não há dúvida disso, Glauco. Essas crianças, elas começam a manifestar imediatamente reações, né? Ou ficam mais quietas, ou ficam mais agitadas, como tu mesmo chamasse a atenção. Agora, a ironia, eu não sei se não é também proposital, né? Vai trabalhar com crianças, né? Não, animando festas, se fantasiando. Mas e aí tu vai dizer que não há relação, né? Como que não vai ter relação? Premeditado já para ficar mais perto, né? Para ter a confiança dessas crianças. É verdade. E aí, nesse caso aí, tu vê que o caderno, ele conta vários problemas da vida dela. Ok, passou, foi abusada. Vamos tratar isso, gente? Vai buscar uma ajuda, se ela sabe o sofrimento que é ter vivido isso na infância. Sim, eu fui assaltado, agora eu vou assaltar, vou me cobrar. Ela sabe qual é a dor, assim. Vai buscar ajuda, e tem meios para isso, né? Vai pedir socorro para alguém, mas ainda se associa com um namorado e aí fazem toda uma cena de vestida de Branca de Neve, o outro ali cheio também de fantasias e tudo mais. E, pelo amor de Deus, o Glauco citou o caso do jovem de 21 anos, para quem não acompanhou com a gente, é um jovem, né, 21 anos aqui de Venâncio Aires, na verdade ele é de Porto Alegre, mas está morando com a família em Venâncio, e ele é acusado de ter abusado de 5 menininhas de entre 5 e 11 anos, inclusive uma irmã e as outras primas. Tá? No caso que está, já pediram a prisão dele, 21 anos. 21 anos. Ah, então é assim, são casos que a gente está mostrando, esses de Canoas, desse casal, né? E aí desse outro que ficava nas sinaleiras, o tio, né? Era o tio das balas, como era chamado, o tio velho, sei lá, e que ele levava as crianças, pegava da sinaleira e levava para o mato. Mas que isso, gente? Que isso? E eu vi até um brinquedo ali nas imagens desse matagal aí, tinha até um brinquedo, quer dizer, ele seduzia, né? Aquela questão da inocência da criança, vai receber uma balinha, um brinquedo. As crianças com dificuldade já na sinaleira vendendo para ter o que comer, se alimentar, o outro vem e aparece com isso, bom, já estão presos. Vamos mudar de assunto agora, meio-dia e 52 minutos, 25 graus é a temperatura. Vem aqui imagem pra gente, vem imagem pra mim, porque a gente vai mostrar... Cuidado da cabeça, pode cair na cabeça. Um fenômeno que aconteceu nessa madrugada. O nosso querido colega lá de Caxias, o Fadanelli, que falou muito da neve, é o Fadanelli. O Fadanelli estava dormindo esta noite e de repente recebeu aquele banho de luz. Não só ele, mas praticamente todo o Rio Grande do Sul, não é Estaelcias e Santa Catarina, porque ele assim, não foi bem todo o estado, mas boa parte do estado. Em Caxias do Sul foi um dos locais onde se pôde melhor ver este fenômeno. E algumas cidades catarinenses. Cadê ele? O Guilherme Fadanelli aparece pra gente, Guilherme Fadanelli. Será que foi abduzido? Onde tu estás, Fadanelli? Está não fui abduzido, encantado Glauco. Com a luz, hein, Fadanelli? Olha só, eu troquei de cenário, André, para mostrar a nossa cidade. Foi nesse céu aqui que o fenômeno rasgou nessa noite. O meteoro da paixão, rapaz. Tá todo romântico falando, nosso céu de Caxias. O efeito do meteoro. Esse fenômeno, André, que aconteceu às 1h09 da madrugada. Eu vi um clarão, estava no meu quarto, dali a pouco veio um clarão na janela. E eu até, como eu falei na minha entrada anterior, achei que fosse fogos de artifício, alguma coisa assim, aquele clarão, né? A gente não espera. Só que ele estava no sentido contrário, né? De cima para baixo. E aí o que aconteceu foi que veio aquele clarão, mas eu não ouvi estrondo, não ouvi nada. Aqui em Caxias teve pessoas que relataram que ouviram estrondo. Sim. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar receberam ligações de pessoas curiosas e até com medo sobre o que teria poste estourou. Acontecido. Transformador. Um transformador estourou. Teve gente que achou que também fosse um raio, né? Porque a gente está aí nesse tempo bem instável, né? Então ficou nessa dúvida aí, mas as câmeras, essas imagens que a gente tem aí mostram que realmente aconteceu. E nessa pesquisa, inclusive com a ajuda da Metsul Meteorologia, a gente ficou sabendo então que trata-se, André, de um bólido, que é um tipo de meteoro que atravessa a atmosfera do planeta. Segundo os astrônomos, ele provoca uma claridade muito mais forte do que uma fireball,
que é um meteoro né? Também é um meteoro e pode causar, inclusive, vibrações. Agora, a boa notícia é que como esse tipo de bólido ele se dissipa, né, ao entrar na atmosfera, é raro que ele provoque qualquer tipo de dano ou estrago quando chega aqui na Terra. Então, essa fica a boa notícia. É o mesmo que querer procurar onde onde essas imagens aí, né? Eu tava imaginando onde é que tá o buraco desse negócio, cara. Ô, Fadanelli, antes da gente encerrar contigo, porque logo a gente já vai chamar Estael Cias, eu quero só registrar rapidamente aqui nesta imagem uma certa fumaça, uma névoa aqui atrás de ti, já que tu mostrasse o nosso céu da querida Caxias, que são fumaças das queimadas, né? Que a gente pode observar muito bem nesse momento, um pouco mais escuro nos céus aí de Caxias do Sul. Quem faz essa observação é a nossa meteorologista Estael Cias, com quem a gente vai conversar agora. Obrigado, Fadanelli, pelo relato, pelas suas informações e que tu continue assim com essa vibração depois desse banho de luz que tu recebesse nessa noite. Recebe um abraço também grande da gente. Está na hora de a gente falar da previsão do tempo agora. E aí, Estael, tu chegaste a ver esse fenômeno também, Estael? Não vi esse fenômeno, mas como é que a gente incrível. não sabia que ia... Mas é que esse momento que a gente está vivendo, Estael, eu estava lendo algo ontem, é um período de muita queda de estrelas cadentes, né? Eu não sei se isso tem relação, se esse bólido tem relação com este período, enfim. Sinceramente eu não sei, até porque é um fenômeno astronômico, né? Então, diferente de meteorológico. Diferente do de meteorológico, né? Com céu claro as pessoas conseguiram ver, realmente fantástica a imagem de a gente ver. Infelizmente não tive o privilégio de visualizar. Eu esperei tanto pelo Halley, pois não vi nada. E esse fragmento de rocha, quando entra na atmosfera, ele realmente pega fogo, é uma bola de fogo, né? Quando atravessa a atmosfera. E ele, como o Fadanelli disse, como se fragmenta em toda essa viagem que é muito rápida, né? Quando entra na atmosfera até chegar à superfície, ele vai se despedaçando, se fragmentando, por isso não forma aquele buraco que as pessoas imaginam, né? Isso, que possa tem uma acontecer. Ideia de quantos quilômetros ele... Centenas de quilômetros por hora, é muito rápido. Por hora, e altitude, então... É muito rápido. Quando rompe a atmosfera, é muito rápido essa viagem, e por isso tem esse efeito luminoso. Se desintegra, pega fogo mesmo, e tem esse efeito luminoso. Então, é muito interessante, mas realmente não tem efeitos, não oferece riscos, e é mais visual mesmo, que as pessoas gostam de acompanhar. Bom, fora esse assunto aí, nós temos a questão dos temporais, Estael, né? Vamos para os temporais primeiro, das imagens, especialmente de hoje cedo. A gente tem imagens de Herval e também de Jaguarão. Essa imagem é de Herval, a produção né? E o que é interessante a gente observar é o acúmulo de granizo e o tamanho do granizo, que a gente registrou já ontem em municípios da Campanha, da Zona Sul também, e voltou a acontecer hoje cedo. A gente já vinha alertando, a atmosfera está muito instável, nós temos uma frente quente, é o ar quente que está cobrindo boa parte do Brasil, retendo essa chuva lá no sul, na fronteira com o Uruguai. Então, esse ar quente ele é combustível para formar nuvens muito carregadas. Está nevando em Ushuaia, então a gente tem esse contraste de temperatura no continente, na atmosfera, e por isso as nuvens estão com esse potencial de muito granizo ainda. Tivemos hoje e vamos continuar tendo. Até porque a gente tem marcas de temperaturas altas. Foi Goiás que teve 40 e... Mato Grosso teve 44 graus ontem, Coxim, municípios, foi recorde absoluto, inclusive na capital, em Cuiabá e também em Campo Grande. Aqui em Jaguarão também a gente consegue ver, olha, bem visível na imagem, o tamanho do granizo aí também de variados tamanhos. Então, realmente, isso mostra... E essa temperatura alta à tarde, ela deve também proporcionar, dar chance para mais granizo? Porque a gente vai ter hoje 40 graus aqui? Vamos ter, a gente está com 38 graus agora em Santa Rosa, tá? Olha aqui a imagem de satélite, que interessante. A gente vê esse ar seco, essa bolha de ar seco em grande parte do Brasil, Paraguai, Bolívia, e é muito visível a fumaça das queimadas que o Fadanelli estava mostrando lá em Caxias do Sul. Vejam aqui essa névoa aqui que a gente consegue ver na imagem de satélite, é a fumaça das queimadas presente e junto com todas essas nuvens carregadas que estão muito concentradas entre o sul do estado e pontos do leste. Vejam como é que estava o sol hoje cedo, é justamente o efeito da fumaça das queimadas. Essa madrugada eu vi a lua também. A lua estava muito avermelhada. Estava muito avermelhada. Então, esse é um dos efeitos aqui em Venâncio Aires, registro de hoje cedo. Vamos para a próxima imagem também, está bem interessante, mas um pouco mais ao fundo. Então, esses são os efeitos da queimada. E como a chuva vai acontecer nesses próximos dias, poderemos ter aqui uma outra imagem também lá de Venâncio Aires. A gente vê bem essa borda aqui mais avermelhada também no sol.
E com a chuva que vai vir, nós devemos ter aquele efeito de chuva negra, porque a chuva vai limpar a atmosfera e trazer essa fuligem para a superfície. O mapa da previsão de hoje à tarde, para mostrar como é que fica a temperatura aqui pelo estado. Vejam só, 41 graus é a previsão para Santa Rosa. Nossa. Nós já estamos com 38 e a temperatura vai até as 4 da tarde em elevação. 32 graus em Santa Maria, 31 graus em Caxias do Sul, lá onde estava o Fadanelli, 32 graus aqui em Novo Hamburgo, porque agora nós tivemos instabilidade, mas o tempo vai abrir à tarde e a temperatura vai disparar, e 35 graus em Uruguaiana. Esse calor, ele não vai ficar por muito tempo, André, porque a gente vai ter a chuva entre a sexta e o sábado se espalhando pelo estado. E aí vamos colocar aquele mapa do contraste de temperatura. Aí nós temos a perspectiva aqui para os próximos dias, então vamos falar de Porto Alegre. 31 graus hoje, vejam só, amanhã já cai a temperatura para 20 graus, uma sexta-feira de instabilidade desde cedo e com alerta para temporais em Porto Alegre. Sábado, André, olha só, a gente sai de 31 para 15 graus no sábado, volta a ser inverno no sábado. E aí no domingo a previsão de instabilidade. Vejam, isso é o que nós temos hoje, esse ar quente nos baixos níveis da atmosfera, isso é que nós teremos no fim de semana. O ar gelado tomando conta de grande parte do território gaúcho. Nossa. Então a gente sai do verão, vai para o inverno e é por isso que a gente faz esse alerta. O mapa de chuva agora, vamos colocar aqui, Lili. O mapa de chuva mostrando que tem esse alerta importante de muitos temporais e vejam, os volumes de chuva concentrados especialmente entre o centro e o sul do estado. Volumes até perto de 100 milímetros aqui na Costa Doce, na Zona Sul e com alerta de temporais. Hoje à tarde, sexta-feira cobrindo boa parte do Rio Grande do Sul com muito granizo, infelizmente, vendavais. E aí no sábado ainda tem chuva, mas aí com a temperatura baixa já não tem risco de temporais. Esse alerta vai até sábado, aí até depois sábado. No final de semana com chuva. Com chuva, com nebulosidade, com umidade. Temperatura amena. Temperatura bem amena. Algumas áreas até com frio, André. Com essas temperaturas de 40 graus hoje à tarde, o nosso meteorologista de plantão tem um comentário. Qual que é, Glauco? Nós estamos no verão, né? Isso aí não sabe nada. Isso aí, ó. Isso aí não sabe. Esse meteoro também foi para espantar os gafanhotos, tá? Tá tudo combinado. Tudo tá? certo. É só o que me faltava, meteoro. Depois da pandemia, da chuva, do alagamento, dos gafanhotos. 2020 sendo 2020. Para quem não acompanha, a gente vai mostrar de novo esse espetáculo, que isso acontece de quanto em quanto tempo, né, Estael? Não tem irregularidade, porque a gente teve no mês de junho também, né, a ocorrência. De junho teve. Esse sim foi o mais significativo desde 2016, realmente pela dimensão e pela luminosidade que teve, né, esse bólido ou meteoro que atravessou a atmosfera hoje e veio trazer luz aqui para o Rio Grande do Sul. Por volta de 1 da manhã, iluminando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Principalmente a Grande Porto Alegre e parte do leste. E, Glauco, tu me perguntou na segunda-feira sobre outubro. Eu queria saber se ela ia lembrar. Exatamente, mas o calendário, segunda-feira, a gente vai mostrar. Mas olha aqui, ó, a previsão para o mês de outubro, André, os temporais não param de afetar o estado. Aqui é a previsão de chuva. Vejam, a chuva fica acima da média em boa parte do mês de outubro, ou seja, não dá para dispensar o guarda-chuva, muitos temporais ainda vão acontecer e o vai e vem da temperatura segue, viu, André? Mesmo? Vai seguir. Isso tudo por causa da laninha? Tudo por causa do laninha, esse fenômeno laninha. Exatamente, fenômeno que acontece lá no Pacífico, mas influencia a condição meteorológica por aqui. Poderemos ter ainda frio no mês de outubro e esse calor frio é que vai manter esses riscos de temporais praticamente todo mês. Lembrando que essas imagens são do laboratório Heller Young, né? Observatório lá de Taquara. Observatório lá de Taquara. É Heller Young, né? Que são do professor Young. E que existe desde 2016. E de 2016 para cá nunca tinham, né, gravado tão grande, um bólido tão espetacular como este desta madrugada e que iluminou boa parte aí, muitas cidades ali da região da Serra. E até quem viu, de fato, puder mandar para a gente pelo Face onde claro, que viu. fotos, é interessante, vídeo, para a gente saber mais ou menos a dimensão, né? Porque essa imagem do observatório é uma imagem mais técnica e que bom que tem esse observatório aqui no Rio Grande do Sul para fazer esse registro. Essa imagem eu comecei a assistir deles, em terceira dimensão, em 360 graus. Aquela imagem anterior ali, mas ela dá uma boa dimensão. Olha só, isso parece aquelas propagandas de Natal, né? O Natal chegando. Ou de filme, né? Sim. Mas e a sorte é que ontem nós tínhamos o céu claro, tinha tido temporais, a chuva se deslocou para o sul e favoreceu realmente que se tornasse visível. Porque se tivesse nuvens, realmente talvez as pessoas confundissem com raio, né? Então, com o céu mais claro, realmente foi possível ter essa visão clara do que aconteceu. E parece que dá para ver mesmo, quando entra na atmosfera, ele começa a queimar e forma essa bola de fogo e realmente cruza o céu justamente
nessa trajetória ali, aqui entre o Vale dos Sinos e a Serra. Observatório Heller Young, que está ali no cantinho ali. Heller Young Norte, que é um laboratório que tem ali. É muito em engraçado. Agora todo mundo admira a imagem. Na hora estava todo mundo... começa com K e termina com outra coisa. Né? Não, e a gente vê no final, ele começa verde, né, naquela imagem anterior, e termina amarelo, porque ele tem... geralmente ele explode no final antes de se fragmentar totalmente, antes de concluir a sua viagem até a superfície da Terra. Em 2012, 2010, quando eu vi, eu achei que era um curto num poste de luz, porque a cor é esverdeada. Stael Cias, a gente se vê então agora... Na segunda-feira. Na segunda-feira. E acredito com uma temperatura mais amena. E se preparem para os temporais, guarda-chuva e muita atenção aos alertas. E todo dia, Stael vai me mandando informações aqui e eu vou passando para todos. Um beijo grande. Obrigado, Stael Cias. Muito bem, olha só, gente. Vamos agora falar sobre o retorno às aulas. O governo do estado confirmou que a partir da segunda confirmação de bandeira laranja em Porto Alegre, já é possível retomar parte das atividades nas escolas. Portanto, a partir de segunda-feira, dia 5, fica autorizada a reabertura de escolas de educação infantil, ensino médio, superior e técnico. Os anos finais do ensino fundamental podem começar a partir do dia 28 de outubro. Já os anos iniciais só retornam em 12 de novembro. Lembrando o que isso significa, né, Glauco? Foi o que o secretário nos explicou. Nós tivemos uma semana com a bandeira laranja. Amanhã é sexta-feira. O governo já vai anunciar a próxima semana qual vai ser a cor. Se confirmar cor laranja, tá tudo bem. E se não? E se for a bandeira vermelha, aí a gente vai ter problema para o retorno às aulas. Passo para trás. Amanhã é importante porque se confirmar a bandeira laranja aqui para Porto Alegre e região, nós vamos então conseguir ter o reinício das aulas de fato. E amanhã nós vamos conversar com a presidente da Associação dos Municípios do Vale dos Sinos, né? A Tânia Terezinha da Silva, a gente teria um contato com ela hoje, mas tivemos um problema com o áudio dela, mas a gente vai ouvi-la amanhã, até para saber como que os municípios aqui do Vale dos Sinos Muita estão gente preparados. Ligando para cá, inclusive, perguntando, não falem só de Porto Alegre, por isso a gente está, né, se espalhando. Fica para amanhã. Glauco, um grande abraço, pessoal de casa. Obrigado pela audiência. Um beijo grande. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. E a gente volta amanhã às 11h40. Um beijo a todos. Tchau, tchau.